galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula de função de segundo grau ou função quadrática, igual nós vimos no vídeo anterior. Pessoal, vamos lá. Vou pedir para vocês mais uma vez para deixar o like aí, para compartilhar, se inscrever no canal. E vamos lá para a nossa aulinha de hoje? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre zeros ou raiz da função quadrática. Nós já vimos os zeros ou raiz da função de primeiro grau. Lembra que zero, lá na equação do primeiro grau, zero ou raiz, é quando o gráfico interceptava o eixo x? Aqui, da mesma forma, lá nós tínhamos uma única raiz porque a função era de primeiro grau, grau 1. Aqui, galerinha, nós vamos ter duas raízes, ou seja, dois números reais que faz esse papel de zerar a função, que é justamente o local onde ela vai interceptar o eixo x, ok? A parábola, igual nós vimos na aula passada, vai interceptar o eixo x em dois lugares, na raiz x1 e na raiz x2, ou na raiz x', x2'. Nós vamos entender essa situação aqui, beleza? Então, o que é zeros ou raiz de uma função? Zeros ou raiz de uma função são os valores do domínio para os quais zera a função f de x é igual a zero. Em outro linguajar seria qual é o número, qual é o valor do x que faz essa função ser zero. Ou seja, zera, aí nós vamos ter um par ordenado onde o x vai ser um valor, qualquer número real, e o y vai ser zero. É isso que nós temos que entender aqui. E como que nós vamos resolver achar esse valor do x, pessoal? Opa, como é uma função de segundo grau, como vocês já sabem dessa situação, para resolver as raízes de uma função de segundo grau, é usando a fórmula de Bhaskara. Eu gosto de escrever separado aqui para vocês entenderem melhor o processo. Primeiro nós calculamos o delta, que é esse aqui. Depois nós calculamos as raízes, que é o x', x2', ou x1, x2, depende aí da maneira que você achar melhor de escrever. Então nós vamos usar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara, que vocês já estão habituados com ela. Então nós vamos resolver alguns exemplos aí, entender essa situação, falar sobre os vértices de uma parábola também. Então nós vamos entender aqui agora o que seria esses zeros da função. Pessoal, nós temos lá o plano cartesiano, formado pelo eixo y e o eixo x, certo? Nós temos uma noção já como seria o gráfico de uma parábola, né? Vamos supor, o gráfico de uma função que vai ser uma parábola aí, de uma função de segundo grau, esse gráfico vai ser sempre uma parábola. Olha aí, o que seriam as raízes? As raízes é esse valor de x, que eu vou chamar aqui de x', e esse valor do x aqui, que eu vou chamar de x2', que vai zerar a função. Ou seja, qual que é o valor desse x? Para mim está bem em cima do eixo x. Para mim está em cima do eixo x, o valor do y tem que ser zero. Por isso que fala aqui, ó, na notação que eu coloquei, que é o valor do domínio para quais f de x é igual a zero. O que é o domínio? O domínio é nosso x. Que número eu coloco na função que vai dar zero, e essa função aqui vai ter o par ordenado x, e y zero. É isso que nós temos que entender. Ou seja, quando nós tivermos lá a função igual nós vimos, que vai ter esse padrão aqui, ó, f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, né? Essa é a nosso padrão da função de segundo grau. É um padrão onde o a, o b e o c são os nossos coeficientes. Ou seja, para calcular a raiz aí, galera, nós vamos ter que pôr zero aqui, ó. A função vai ter que ser zero. Ou seja, vai ser zero igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que nós podemos entender aqui, igual nós já vimos? O a, o b e o c são coeficientes, números reais, onde o a não pode ser zero, que aí nós já vimos que isso não vai ser uma função de segundo grau. Então nós vamos ter que resolver isso aqui. De que maneira nós resolvemos essas equações de segundo grau? Nós resolvemos usando a fórmula de Bhaskara, é um dos métodos, tem soma e produto das raízes, né? Mas nós vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara,
que é o conteúdo, assim, é a fórmula que é muito trabalhada no nosso ensino médio aí, e a galera pode trabalhar com tranquilidade aí. Então, galera, entendido o que é uma raiz? Como que nós vamos fazer? Eu vou partir agora para a noção de que seria o vértice de uma parábola. Vou fazer a anotação aqui no quadro para ficar mais fácil para nós. Aí depois nós vamos fazer um exercíciozinho envolvendo raízes e vértices de uma parábola. Tranquilo? Vou deixar vocês tirar um print aí da ideia do quadro e já retorno com a aula. Pessoal, vamos falar agora sobre os vértices da parábola. O que seriam os vértices? Os vértices é o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo. Depende da concavidade dela. Lembra que a concavidade é determinada pelo valor do A, o valor que está do lado do X. Se esse número for positivo, concavidade para cima. Se esse número for negativo, menor que zero, essa concavidade será para baixo. Então, e como calcula isso? Nós chegamos à conclusão que podemos usar essa fórmula aqui para achar o x do vértice. Na verdade, o que é o x do vértice? É uma coordenada, x do vértice e y do vértice, é a coordenada do ponto mais alto ou do ponto mais baixo dessa parábola. Ou seja, é o pico mais alto da concavidade se ela estiver voltada para baixo, ou o ponto mais baixo dela se a concavidade estiver virado para cima. Então é isso que nós vamos ver aqui, entendeu? Então é calculado o x do vértice pelo menos b sobre 2a. Quem que é o b e quem que é o a? O b e o a são os coeficientes da função a. Ó. Lembra da função f de x é igual a vezes x mais bx mais c. Esse A e esse B e esse C, no caso aqui o A é esse carinha daqui e o B é esse carinha lá. E da onde que sai o y do vértice? É menos delta sobre 4A. Quem que é o delta? O delta é lá da forma de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É de lá que acha esse delta. Aí pela fórmula fica negativo, dividido por 4A. Pessoal, então olha aqui, ó, como que seria essa situação, a interpretação geométrica disso. Ó. O x do vértice aqui, a parábola, ela está com a concavidade para baixo. Então daqui nós podemos tirar que o A é negativo, né? Ó, concavidade para baixo, que nós podemos falar que o A é menor do que zero. Então o A é negativo, concavidade para baixo. E o x do vértice é esse ponto x aqui, ó, que leva lá no ponto mais alto da parábola. E o y do vértice é justamente o correspondente desse x aqui na parte mais alta. Então, nós vamos ter uma coordenada, na verdade, esse ponto aqui é meu x do vértice e o y do vértice, esse ponto ali mais alto. Então, pessoal, da mesma maneira, podemos analisar aqui quando a concavidade é para cima. Quando a concavidade é para cima, quer dizer que o A é um número maior do que zero, ou seja, um número positivo. Nesse caso aqui, o A é negativo, né? Olha lá, quando a concavidade é para cima, quer dizer que o A é positivo, o coeficiente lá do x². Aí, olha o x do vértice, onde que vai estar? Vai estar aqui, né? E ele vai ter um correspondente, que é o y do vértice, ou seja, esse aqui é o ponto mínimo dessa parábola, né? Aí, galerinha, eu tenho a coordenada aqui, x do vértice também, e y do vértice, ok? Lembrando que quando nós vamos calcular as raízes, né, as raízes são essas que eu já falei aqui, esse cara aqui, né, esse cara aqui é o x', alguns chamam assim, ou chamam de x1, alguns professores, algumas literaturas. Então aqui vai ser meu x2, pode ser, ou um 2 aqui embaixo, x2' ou x2, depende da literatura que você está trabalhando. Ok? Então esse cara são as raízes. Onde está o ponto do vértice? Ó, aqui em cima ou aqui embaixo. Lembrando que o gráfico nós já temos uma noção dele. Ou ele vai ter a concavidade para baixo ou a concavidade para cima, depende do A. E isso também, galera, pode ser que esse gráfico aqui também, ó, ele ocorra de acontecer assim, ó. Ele pode chegar aqui e subir.
ele só vai ter uma raiz. O que quer dizer isso? O meu x1 é igual ao meu x2. Pode acontecer isso também, ok? E para acontecer isso aí, o valor do nosso delta é igual a zero. Quando o delta dá zero quando você estiver calculando a raiz, quer dizer que o x' e o x2' são iguais. Pode acontecer também esse caso ali em cima, né? Ó, nós temos o eixo x, né? Não coloquei aqui, ó. É o x, esse é meu eixo y. Eu posso ter a parábola para baixo ou para cima, mas perceba que ele está cortando em dois lugares. Então, quando acontece isso, para cima ou para baixo, mas que a parábola corta o eixo x em dois lugares, quer dizer que tem duas raízes distintas. E isso pode ser verificado com o valor do nosso delta. Se o delta for um número maior que zero, quer dizer que nós vamos ter duas raízes distintas. Delta maior que zero quer dizer que tem que ser um número positivo, né? E pode acontecer, galerinha, de nós termos um gráfico, né, uma parábola. Quando ela não cortar o eixo x, ela vai ficar suspensa, ela vai ficar na parte superior do gráfico ou na parte inferior do gráfico, com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Só que ela não vai interceptar o eixo x. Quando acontece isso, quer dizer que o nosso delta é menor do que zero. Um número menor que zero quer dizer que ele é negativo, né? E aqui maior que zero quer dizer que ele é positivo. Aqui o que vai acontecer aqui? Ou a parábola vai ficar assim, ou ela vai ficar na parte de baixo aqui, sem tocar o eixo x também. Então, nós temos essas situações aí para ser verificada. Vamos fazer um exemplo para nós treinarmos? Tranquilo? Vou deixar para vocês tirar um print da tela e já voltamos com o exercício. Pessoal, vamos dar continuidade resolvendo esse exercício aqui, ó. Sugiro para quem quer tentar fazer exercício, pausa o vídeo, tenta resolver, lê as instruções aí e tente resolver. Depois volta e confere o resultado aqui conosco, ok? Olha lá, determine as raízes, os vértices da função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e esboça o gráfico. Então tem bastante coisa aí para a gente fazer. Primeiro, galera, vamos determinar as raízes. Como que determina as raízes? Com a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Depois você vai para a segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E depois nós vamos usar a fórmula para calcular os vértices, ok? Então vamos lá. Então, vamos lá, pela fórmula de Bhaskara, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos anotar aqui as informações, quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c. O nosso a é o número que está do lado do x quadrado, quando não tem nada, esse número é 1. O nosso b é o número que está do lado do x sem ser o quadrado, nesse caso é menos 4. E o c é o termo independente, que é justamente o nosso 3. Agora vamos jogar na fórmula e resolver a continha. Então, olha lá, delta é igual, o b meu é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem que é o nosso a? O nosso a vale 1, vezes o c, que vale 3. Então, o nosso delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Então, o delta é igual... Vamos ver esse 16 aqui. Então, o delta é igual a 16 menos 2, 12, que é 4. Achei o delta, eu vou para a segunda parte agora da fórmula, que é aquela parte agora lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, essa parte aqui vai ser... Vou resolver ela aqui em cima. Então, vamos lá. As mesmas informações. O nosso b é esse, o nosso delta nós acabamos de encontrar e o a é esse aqui. Então, x é igual a menos b, tem um menos,
e tem um menos aqui da fórmula, o menos do 4. Então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Quem que é o nosso delta? Acabamos de descobrir, 4, dividido por 2 vezes A. Quem que é o nosso A? O nosso A é 1. Então vamos ter aqui que x é igual, menos com menos é mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então daqui nós vamos calcular o x' ou o x1 também, vou colocar aqui as duas maneiras, que é, primeira conta vamos fazer por mais, 4 mais 2, dividir por 2. 4 mais 2, 6, dividir por 2, 3. Então eu tenho uma raiz que é 3. A outra raiz que nós vamos chamar de x' ou x2, né? Gente, não precisa colocar as duas maneiras ali, é uma só. Ou você coloca as duas aspas lá, ou você coloca o número 2 ou o número 1. Estou colocando aqui para a galera que coloca um ou outro, né? Escolhe a melhor maneira. Então vai lá, vamos fazer a conta agora. 4 menos 2 é 2, né? E 2 dividir por 2 é 1. Ou seja, as nossas raízes são 1 e 3, ou 3 e 1. Então agora o que nós precisamos? Calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice e o y do vértice eu vou fazer aqui em vermelho. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Quem que é o nosso b? O nosso b é menos 4. Então vai ficar menos da fórmula, menos 4, dividido por 2 vezes a. Quem que é o a? 1. Então vai ficar 2 vezes 1, né? Então menos com menos mais, então vai ficar 4 dividido por 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Então meu x do vértice é 2. Só vamos calcular então o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o A. Quem que é o nosso delta? O nosso delta é 4. Com menos da fórmula fica menos 4 dividido por 4 vezes o A. Quem que é o A? O A é 1, né? Então vai ficar 4 vezes 1. Isso vai dar menos 4 dividido por 4. O meu y do vértice é menos 1. Porque menos 4 dividido por 4 é menos 1. Eu vou apagar o quadro aqui agora e nós vamos fazer o gráfico, ok? Para ver essa situação. Galera, então vamos fazer continuação aqui do gráfico, né? Então eu vou marcar primeiro as raízes. As raízes nós temos que é 1 e 3. Então eu estou em cima do eixo x aqui no 1 e no 3, certo? Lembra que lá na função, esse c é nosso termo independente, então é onde o gráfico corta o eixo y aqui no termo independente. E onde que está o nosso x do vértice e y do vértice? Está no x2, y menos 1. Onde que é o x2? O x2 é aqui e o y menos 1 bem aqui. Então a nossa parábola vai ter esse comportamento aqui, ó. E como que eu sei que a concavidade é para cima? Por causa do nosso valor do A, que é positivo. Galera, então aqui está as raízes, ou o zero da função, né? Desses dois pontos. Aqui está o vértice da parábola. E aqui está o nosso termo independente, que é sempre o nosso C, ok? Vamos ficar por aqui. Tenham um bom estudo, compartilhe o vídeo, deixa o like lá e tamo junto.